Caros amigos, eu estou até que bastante satisfeito por estar lançando hoje o meu YouTube, o meu canal de YouTube. Estou me tornando um YouTuber. Mas o fato é que eu senti necessidade de compartilhar minhas experiências profissionais com um público maior do que até agora eu podia atingir nos nossos cursos e tal. Então, para quem não me conhece, eu sou Marco Bertalobai. Vou me chamar aqui no YouTube de Marco Bai, Marco B. Bai, para ficar mais fácil. E eu trabalho no Instituto Elo, participei da sua fundação em 1991. Temos muitos anos de cursos, principalmente o da especialização em agricultura biodinâmica, um curso lato sensu, e a minha dedicação à economia associativa, principalmente trimembração social, e um interesse especial na gestão empresarial, que eu também tenho um pequeno curso feito, um curso de especialização em gestão empresarial. Pois é, então vamos ao canal. Primeiro, explicar um pouquinho o porquê desse nome Três Rumos. Então, aqui, começando com essa primeira imagem, eu tentei representar o humus na sua qualidade não tão visível, quando a gente pega aquele humus preto na mão, né? Então, a gente vai observar essa estrutura e a gente vai ver que ali tem estruturas moleculares, estruturas coloidais, isso que é o interessante. Forças agregadoras, as moléculas elas mantêm essa estrutura do solo, que tem esses 4 elementos gregos, né? Terra, água, ar e calor. Essas moléculas elas mantêm uma estrutura para que esses 4 elementos estejam sempre o máximo possível presentes para alimentar a vida que se desenvolve acima dessa fina camada de humus que garante a nossa vida no planeta. Sem ela, nada feito. E o interessante justamente é isso, que ali existe uma mistura desses elementos. A água não percola tão rápido, e o ar fica mantido nos poros e segura um pouco o calor do dia e vai distribuindo à noite, quer dizer, todas inúmeras condições que favorecem a vida no planeta. Então, e quando acontece o contrário, justamente essas forças que são agregadoras, elas passam a não existir mais, elas se desligam daquela estrutura e aí o que a gente vê é o processo de desagregação, de lixiviação, até que a gente tenha a formação do deserto. Então ali a vida precisa dessa agregação e o deserto resulta da desagregação. Esse é um fenômeno bastante interessante que nos inspira muito. Então aqui a gente pode falar de um humus ambiental, com essas forças coloidais moleculares. Mas nós temos um outro âmbito no qual acontece algo que, do ponto de vista arquetípico, vamos dizer assim, tem uma semelhança com isso que a gente acabou de falar. Uma comunidade social, um grupo qualquer, ele tem força de coesão. Ele é um grupo vivo, quando tem força de coesão, quando as pessoas se gostam, estão juntos, se interessam um pelo outro, confiam um no outro, não é? Então, até num jogo de esportivo, a gente vê que essa união de um grupo que está ali com uma certa missão, ela é fortalecida com essa força agregadora que a gente acabou de citar, que no campo do humus
natural, isso acontece fisicamente. As moléculas agregam fisicamente. Aqui parece que essa agregação acontece num outro nível, mas não deixa de ser assim. A gente tem um interesse pelo outro e até por que não dizer a fraternidade e o amor são forças agregadoras. Então aqui a gente pode falar de um humus social, assim como a gente fala de um humus natural. Mas existe ainda um terceiro âmbito no qual a gente pode falar dessas forças coloidais agregadoras, ou como a gente quiser chamá-las, que é explicável aqui através desse desenho, dessa expressão de uma metamorfose que acontece nas folhas de uma planta. Então isso aqui é resultado, as folhas, um pouquinho antes delas secarem, elas foram coletadas e foram colocadas aqui nessa sequência que elas apareceram e foram secando, e aí é só a gente observar essa transformação, né? Metamorfose que acontece aqui, do início do seu desenvolvimento, passando por vários estágios diferentes, interessantíssimos. E o bonito é que esse mesmo modelo, do ponto de vista arquetípico, acontece com muitas outras plantas anuais. Ali ele é bem visível. Então é uma característica das plantas no seu desenvolvimento que elas seguem essa sequência de formas que a gente está vendo aqui até chegarem à floração. Se nós observando essas metamorfoses, conseguirmos passar de uma forma para outra, e para outra, e para outra, interiormente acompanhar o que as forças vitais que atuaram na planta fizeram para poder acontecer essa metamorfose, não é? Então aí nós estamos com os nossos pensamentos como que fazendo um esforço interior para pôr o nosso pensamento em movimento junto com essa metamorfose que acontece nesse campo das forças vitais. Então a gente pode dizer que o nosso pensamento ele também tem acesso a esse campo das forças vitais. E o problema é que essa metamorfose que a gente acompanha com o nosso pensamento, ela só acontece quando a gente acompanha algo vivo. Na medida em que a gente dedica o nosso pensamento ao mundo morto, inanimado, os nossos pensamentos também morrem. De fato, morrem. Eles são sem vida. Eles não têm mais vida, eles são mecânicos, não é? Então, estamos toda hora desgastando essas nossas energias vitais no cérebro para podermos pensar. Na medida em que a gente acompanhar o que é fenômeno vital, essas forças não são desgastadas e nós podemos começar a pensá-las. É isso que a gente chega a essa conclusão através da ciência espiritual, antroposofia, que é a base do nosso trabalho todo durante todas essas décadas. E é sobre isso que nós estaremos então falando. Também podemos então falar desse humus mental, quando a gente consegue desenvolver esse pensamento que se abre para esse primeiro nível não material, que na antroposofia a gente chama de mundo etérico. Na medida em que a gente faz esse esforço, nós estamos como que tocando, no mínimo tocando, e com a clarividência permitindo perceber essas imagens que dão forma aos organismos físicos, sociais e mentais. Então é por isso que a gente tem agora falando, é por isso que nós temos esse nosso título. E nós vamos falar muito mais, porque aqui está meio jogado tudo, mas é isso que a gente está querendo identificar, que nesses três âmbitos nós temos praticamente a mesma coisa, né? Humus
E na medida em que a gente fortalece esse humus, ele fortalece a vida na natureza, no social e no desenvolvimento mental, espiritual do próprio ser humano, nessa atividade que eu acabei de descrever. Então é isso, meus amigos. Esse é o tema básico desse canal, por isso não tínhamos como escapar do nome 3 Humus. E eu espero muito que vocês se motivaram para participar aqui comigo desse trabalho, dessa busca de entendimento dessas forças, para que a gente se torne cada vez mais sábio em relação à vida, que está faltando tanto hoje em dia, né? A gente vê por todo lado o nosso pensamento morto se expressando no mundo inteiro, mas com essa abordagem a gente pode despertar novamente a esperança de que a gente tem um caminho para sanar tudo isso que a gente vê que está errado no mundo, não é? Então nós podemos aqui neste canal juntar forças para percebermos aonde está o nosso caminho para uma maior vitalidade social, ambiental e espiritual. Então muito obrigado e até logo mais, espero.